Olá, nós iremos apresentar o relatório de situação de saúde da semana epidemiológica 29, que compreende o período de 19 de julho de 2026 a 25 de julho de 2026. Nele nós iremos abordar os temas de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, cobertura vacinal, arboviroses, sarampo, ebola, El Ninho, alerta ambiental e ciclosporíase. Vamos começar apresentando os dados da Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal no Brasil em 2026. Até a semana epidemiológica 28, foram identificados 33.720 vírus respiratórios. No recorte mais recente, entre as semanas epidemiológicas 25 e 28, os outros vírus respiratórios representaram 59% das detecções. Dentro desse grupo, houve predomínio do rinovírus, com 57%, seguido pelo vírus sincicial respiratório, o VSR, com 25%. A influenza correspondeu a 36% das detecções. Desse total, 30% foram de influenza B, 4% de influenza A H3N2, 2% de influenza A não subtipada e 0,1% de influenza A H1N1. O metapneumovírus representou 5% das detecções. Ao longo da série, observa-se maior circulação viral entre as semanas 7 e 20. Nas semanas mais recentes, há uma redução do número dos vírus identificados, mas esse resultado deve ser interpretado com cautela, porque as últimas semanas ainda apresentam dados preliminares e sujeitos à atualização. De forma geral, o cenário mostra predomínio de outros vírus respiratórios, principalmente rinovírus e VSR, além de circulação importante da influenza, especialmente influenza B. Em relação à incidência semanal de síndrome respiratória aguda grave no Brasil em 2026, até a semana epidemiológica 28, a curva geral de incidência cresceu de forma constante desde o início do ano. Atingiu um pico por volta da semana 20 e vem apresentando sinal de estabilização nas semanas mais recentes. A distribuição por faixa etária mostra que crianças menores de 2 anos apresentam a maior incidência entre os grupos, com valores bem acima das demais faixas etárias, seguida por padrões mais moderados na faixa de 2 a 4, 5 a 14, 15 a 49, 50 a 64 e 65 anos ou mais, todas seguindo uma trajetória semelhante de crescimento e posterior estabilização ou queda. Já falando sobre a distribuição percentual dos vírus respiratórios identificados pela Vigilância Sentinela de síndrome gripal no Distrito Federal ao longo das semanas epidemiológicas de 2025 a 2026, o rinovírus se mantém como o vírus mais frequentemente identificado ao longo de praticamente toda a série, com participação predominante na maior parte do período. Ao longo de 2026, houve fase de maior circulação de influenza A não subtipada, SARS-CoV-2, influenza B e metapneumovírus, em diferentes momentos do ano, com variações relevantes na composição viral semana a semana. Quanto ao volume de amostras, a semana epidemiológica 27 teve 68 amostras coletadas com 100% processadas. A semana epidemiológica 28 teve 34 amostras coletadas com 79% processadas. A semana 29 teve apenas 12 coletadas com 66% processadas, indicando queda expressiva e crescente em completude nas semanas mais recentes. Agora trazendo um panorama dos atendimentos por síndrome gripal realizados em hospitais e UPAs do Distrito Federal em 2026, o número de atendimentos cresceu de valores baixos nas primeiras semanas do ano para um patamar bem mais alto a partir da semana 9, oscilando entre aproximadamente 1.300 e 1.800 atendimentos semanais desde então, com um pico de 1.803 atendimentos na semana 26. Nas últimas 4 semanas monitoradas, houve queda progressiva, 1.764 na semana 26, 1.642 na semana 27, 1.498 na semana 28 e 1.453 na semana 29. O percentual de atendimento por síndrome gripal em relação ao total de atendimentos acompanhou essa tendência, com queda nas semanas mais recentes. Trazemos agora também o panorama dos atendimentos por síndrome gripal na atenção primária à saúde do DF em 2026.
O volume de atendimentos também cresceu de níveis baixos no início do ano para um patamar elevado a partir da semana 9, chegando a superar 6 mil atendimentos semanais em torno da semana 22. Nas últimas semanas monitoradas, houve queda: 5.980 na semana 26, 4.282 na semana 27 e 4.535 na semana 28. E, enfim, 3.719 na semana 29. Prosseguindo, nós temos também os casos de síndrome respiratória aguda grave por região de saúde, entre a semana epidemiológica 25 a 28 de 2026. A região sudoeste lidera com 102 casos acumulados no período, seguido por sudoeste com 84, centro-sul com 72, sul com 61 e central com 52, e leste com 39 e norte com 30, a menor entre as 7 regiões. Em todas as regiões, a semana epidemiológica 28 aparece com valores baixos. É importante também abordar sobre os casos de síndrome respiratória aguda grave nos municípios da rede DF, que é a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Em 2026, até a semana epidemiológica 28, trazemos as tendências das 4 últimas semanas. Valparaíso de Goiás teve 7 casos na semana 25, 15 casos na semana 26, 6 casos na 27 e 1 caso na 28. Lusiânia teve 8 casos na semana 25, 13 casos na 26, 6 casos na 27 e 2 casos na 28. Cidade Ocidental teve 11 casos na semana 25, 4 na 26, 5 na semana 27 e 1 na semana 28. Águas Lindas de Goiás teve 8 casos na semana 25, 13 casos na semana 26, 1 caso na 27 e 1 na 28. Novo Gama teve 12 casos na semana 25, 6 na 26, 3 na semana 27 e 3 na 28. E Planaltina, incluída agora na lista, teve 7 casos na semana 25, 13 na 26, 9 na 27 e 1 na 28. Planaltina se destaca por ter registrado o maior número de casos entre todos esses municípios na semana 27, com 9 casos. Até a semana epidemiológica 29 de 2026, a cobertura vacinal contra a influenza no DF atingiu 50,02%, enquanto a média nos 34 municípios da rede foi 39,6%, ambos os valores muito inferiores à meta de 90% preconizada pelo Ministério da Saúde para os grupos prioritários. Diante desse cenário, recomenda-se fortalecer ações de vacinação extramuros, ampliação dos horários de atendimento, busca ativa de não vacinados, monitoramento contínuo de coberturas e estratégias de comunicação em saúde, voltada aos grupos prioritários, visando reduzir o risco de surtos e minimizar o impacto da influenza sobre os serviços de saúde. Trazendo agora o panorama sobre os dados de arbovirose, primeiramente nós começamos com a incidência de dengue por 100 mil habitantes em 2026, nos períodos da semana epidemiológica 25 a 28. Nesse período, foram registrados 37.678 casos prováveis de dengue, dos quais 434 foram casos graves e com sinais de alarme, e tiveram 4 óbitos nesse período. Em comparação com a atualização anterior, observou-se redução nos 3 indicadores: 19,6% nos casos prováveis, 30,9% nos casos graves e 60% nos óbitos. A diminuição mais acentuada dos casos graves em relação aos casos prováveis pode indicar redução da pressão sobre a rede assistencial e menor progressão para formas mais graves. A queda dos óbitos também representa um resultado favorável, possivelmente relacionado à redução da transmissão e à identificação e ao manejo mais oportuno dos pacientes. Apesar da tendência de queda, o volume de casos permanece expressivo, especialmente em Goiás, Ceará, Espírito Santo e Tocantins. Além disso, os óbitos se concentram em Goiás e no Piauí, sendo esse o último estado com maior letalidade entre os casos graves. Dessa forma, recomenda-se manter as ações de vigilância, controle vetorial e organização da assistência, com atenção especial aos territórios que apresentam simultaneamente elevada incidência e ocorrência de casos graves e óbitos. Trazendo agora os dados de dengue no Distrito Federal, até a semana epidemiológica 28 de 2026, o DF registrou 8.181 notificações válidas de dengue, das quais 3.280 foram classificadas como casos prováveis, correspondendo a uma incidência acumulada de 109,45 casos por 100 mil habitantes.
Entre os casos prováveis, 241 foram confirmados, sendo 228 casos de dengue sem sinais de alarme e 13 com sinais de alarme. Não foram registrados casos de dengue grave nem óbitos no período. Do total de notificações, 4.901 casos foram descartados, enquanto 1.686 permaneceram inconclusivos e 1.353 ainda estavam em investigação, indicando que uma parcela importante dos registros ainda poderia sofrer alteração após a conclusão das investigações epidemiológicas. Entre as semanas epidemiológicas 24 e 28, os dados reforçam a manutenção da transmissão, com ocorrência de casos com sinais de alarme, embora sem evolução para formas mais graves ou óbitos. A distribuição espacial demonstra diferença na incidência entre as regiões administrativas, com áreas de maior intensidade, principalmente nas porções leste e sul do DF. Aos gestores, recomendamos manter a vigilância ativa e o controle vetorial nas regiões com maiores incidências, assegurar a investigação oportuna dos casos pendentes e fortalecer a identificação precoce dos sinais de alarme, a fim de evitar a progressão para formas graves e manter a ausência de óbitos. Falando agora sobre a dengue na rede 2026, entre as semanas epidemiológicas 25 e 28, foram registrados 4.971 casos prováveis de dengue, segundo o painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. Entre as semanas epidemiológicas 25 e 28, os dados do Infodengue indicaram que 733 casos foram notificados nos municípios analisados. Os maiores números absolutos de casos foram registrados em Novo Gama, com 161 casos, Unai com 138, Formosa com 123, Lusiana com 65, Planaltina com 52, Valparaíso de Goiás com 50 casos. Junto, esses 6 municípios concentram aproximadamente 80,4% dos registros das semanas epidemiológicas 25 a 28. Quanto às maiores incidências, os valores foram observados em Alto Paraíso do Goiás com 160,97 casos por 100 mil habitantes, Unai com 151,2, Novo Gama com 149,54 e Formosa com 101,19 casos por 100 mil habitantes. Também se destacam Vila Boa, Planaltina, Pirenópolis e Santo Antônio do Descoberto. Embora Alto Paraíso de Goiás tenha registrado somente 18 casos, apresentou maior incidência do período. Resultado esse influenciado pelo menor tamanho de sua população. Por outro lado, municípios populosos como Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás apresentaram incidências menores em relação ao número absoluto dos registros. Aos gestores, é recomendado priorizar as ações de vigilância epidemiológica também do controle vetorial em Novo Gama, Unai, Formosa e Alto Paraíso de Goiás, considerando de forma conjunta a elevada incidência e a concentração de casos notificados. Também é necessário acompanhar Planaltina, Lusiana, Valparaíso de Goiás e Santo Antônio do Descoberto, devido ao volume de notificações e ao potencial da expansão de transmissão. Dentro do tema de arboviroses, é importante também trazer o panorama da chikungunya no Brasil, e nós abordamos os períodos da semana epidemiológica 25 a 28. Na semana atual, observou-se redução dos casos prováveis de chikungunya em todas as unidades federadas destacadas, quando comparadas à semana anterior. Mato Grosso do Sul apresentou maior incidência, com 21,1 dos casos por 100 mil habitantes, e 616 casos prováveis, apesar da redução de 29,8% no número de casos. Alagoas registrou 289 casos prováveis e incidência de 9 por 100 mil habitantes, com queda de 16,2%. A Bahia apresentou o maior número absoluto de casos, com 874 registros, e incidência de 5,9 por 100 mil habitantes, correspondendo a uma redução de 18,3%. Pernambuco contabilizou 362 casos prováveis e incidência de 3,8 por 100 mil habitantes, com diminuição de 26,7%, enquanto o Rio Grande do Norte apresentou 144 casos e incidência de 4,2 por 100 mil habitantes, com redução de 5,9%. De forma geral, os dados indicam diminuição da transmissão nas 5 unidades federadas analisadas. Entretanto, Mato Grosso do Sul permanece em destaque pela maior incidência e Bahia pelo maior volume absoluto de casos, devendo ser mantidas as ações de vigilância, controle vetorial e monitoramento da tendência epidemiológica. Trazendo o panorama da chikungunya no Distrito Federal, até a semana epidemiológica 28, foram registrados 208 casos prováveis de chikungunya,
dos quais 160 foram confirmados, resultando em taxa de positividade de 64,5% entre os casos com a investigação encerrada. A incidência acumulada foi de 6,9 casos prováveis por 100 mil habitantes. Em comparação com a semana anterior, quando havia ainda 155 casos confirmados, observou-se o acréscimo de 5 casos. Isso corresponde a um aumento de 3,2%. A distribuição semanal mostra maior concentração de confirmação entre as semanas 18 e 21, com pico na semana 20. Nas semanas mais recentes, houve redução do número de casos, com 4 confirmações na semana 27 e apenas uma na semana 28. Contudo, os dados mais recentes devem ser interpretados com cautela, devido ao possível atraso de notificação e encerramento de investigações. Falando agora sobre chikungunya no Novo Gama, até a semana epidemiológica 27, houveram 81 casos prováveis, 70 casos confirmados, 7 descartados e 11 que permanecem ainda sem classificação final. Em comparação com a semana anterior, haviam 65 casos confirmados e observou-se um acréscimo de 5 casos, que corresponde a um aumento de 7,7%. Os casos prováveis passaram de 77 para 81, que representou um aumento de 5,2%. A incidência subiu de 71,5 para 75,23, também representando um acréscimo de aproximadamente 5,2%. A taxa de positividade entre os casos encerrados apresentou pequena elevação, que passou de 90,3 para 90,9, representando um aumento de 0,6%. A distribuição semanal demonstra maior concentração de casos confirmados na semana 9, 21, 23 e 26. Apesar da redução observada na semana 27, com 2 casos confirmados e um registro sem classificação final, os dados mais recentes devem ser interpretados com cautela, devido ao possível atraso de notificação e encerramento das investigações. Aos gestores, é recomendado manter ações de vigilância epidemiológica, priorizar a investigação dos casos ainda sem classificação final, intensificar medidas de prevenção na área com maior concentração de casos, considerando a elevada taxa de positividade e o crescimento dos casos confirmados. Até a semana epidemiológica 28, a região integrada de desenvolvimento do DF e entorno registrou 227 casos notificados de chikungunya no acumulado do ano. Entre a semana 25 e 28, foram contabilizados 38 casos, com tendência geral de redução ao longo do período. 12 casos na 25, 11 casos na 26, 9 na 27 e 6 na 28. Entre as semanas 27 e 28, houve redução de 33% no total das notificações. Novo Gama concentrou maior ocorrência recente, com 20 casos nas 4 semanas analisadas, correspondendo a 52,6% dos registros do período. Após a redução entre a semana 25 e 27, o município apresentou aumento de 150% na semana 28, passando de 2 para 5 casos. No acumulado anual, Novo Gama também apresentou o maior número de notificação, com 88 casos. Guaranésia registrou 4 casos na semana 26, 2 na 27, mas não apresentou novos registros na semana 28. Santo Antônio do Descoberto notificou 3 casos na semana 27, também sem registros na semana seguinte. Cidade Ocidental representou um novo caso na semana 28, após a ausência de notificações na semana 27. Os demais municípios mantiveram uma estabilidade ou não registraram casos nas semanas mais recentes. Agora, sobre doenças imunopreveníveis, nós trazemos a situação epidemiológica do sarampo nos Estados Unidos em 2026. Os Estados Unidos acumula 2.318 casos confirmados de sarampo, sem óbitos até o momento. Em relação à semana 27, foi registrado um incremento de aproximadamente 2,6%. A curva epidêmica evidencia um pico na transição de 2025 para 2026, seguido da redução sustentada no número de casos semanais, com registros recentes em patamar baixo. Contudo, o acúmulo de 2026 corresponde a 101,3% do total notificado em todo o ano de 2025. Isso indica que a magnitude da circulação viral antes mesmo do encerramento do ano e a relevância do evento para a saúde pública, exigindo a continuidade das ações de vigilância epidemiológica.
Seguindo, a distribuição geográfica do sarampo nos Estados Unidos se mantém concentrada em poucos estados. Os maiores acumulados são de Carolina do Sul, com 670 casos, Utah com 522, Texas com 188 e Virgínia com 176, que corresponde por parcela expressiva do total nacional. Entre a semana epidemiológica 27 a 28, Texas teve um aumento de 3,3% dos casos e Utah com um incremento de 0,8%, permanecendo os demais estáveis. Falando sobre a situação epidemiológica de sarampo no México, na semana 29, o México acumulou 12.355 casos confirmados e 18 óbitos. Em relação à semana 28, o qual houve 12.092 casos, houve um incremento de 263 casos, que representa 2,7%. A série temporal por semana epidemiológica evidencia um crescimento acelerado no início do ano, com pico na semana 6, seguindo na redução progressiva nas notificações semanais. Os registros observados nas semanas mais recentes, ainda que em patamar decrescente, indicam a transmissão ativa em cadeia de circulação não interrompida. O acúmulo de 2026 já supera o total anual de 2025, representando um aumento de 86%, que é uma magnitude que reflete também na distribuição espacial, com maiores incidências por 100 mil habitantes, concentrados em Jalisco, Cidade do México, Durango e Chiapas. Falando também sobre o sarampo na Guatemala, a Guatemala acumulou 30.040 casos confirmados de sarampo e 29 óbitos, configurando uma epidemia de elevada magnitude e está em fase de desaceleração. A curva por semana epidemiológica mostra um crescimento progressivo até o pico na semana 16, seguido de redução contínua das notificações até a semana 28. Ao longo de toda a série, predominou a confirmação por critério clínico. A distribuição espacial da incidência por 100 mil habitantes é heterogênea, com os patamares mais altos concentrados nos departamentos da Guatemala, Sololá, Izabal, Quetzaltenango, Totonicapán e Quixé, enquanto parte do território mantém incidência mais baixa. O padrão indica transmissão ainda ativa, porém geograficamente focalizado nas áreas de maior circulação. Temos também informações relativas ao surto de ebola, primeiramente abordando sobre a República Democrática do Congo. Atualmente, há 2.536 casos confirmados, 1.033 óbitos, 738 pessoas hospitalizadas em isolamento e mais de 10 mil contatos em monitoramento. A comparação histórica mostra que o surto atual, que é da República Democrática do Congo mais Uganda de 2006, já supera, em casos acumulados, todos os surtos anteriores de Bundibugyo e segue trajetória mais acelerada que o surto de Zaire, do ebola vírus de 2018 a 2020, embora ainda abaixo do surto histórico que foi o da África Ocidental, que ocorreu entre os anos de 2014 a 2016, com 28.616 casos. Agora, sobre o surto do ebola na Uganda, com os dados até a semana epidemiológica 29, foram confirmados 20 casos, 2 óbitos e nenhum paciente hospitalizado ou em isolamento até o momento. Do total de 831 contatos, 821 já concluíram o acompanhamento de 21 dias e nenhum segue em acompanhamento ativo. A distribuição dos casos por data de confirmação mostra concentração entre meados de maio e início de junho de 2026, com pico de 6 casos em 2 de junho e ausência de novos casos confirmados desde então. Nós trazemos, por fim, as principais conclusões em relação ao surto. 80% dos novos casos surgem fora das cadeias de transmissão já conhecidas. Mais de 60% das mortes ocorrem na comunidade antes de qualquer atendimento médico, e o sepultamento seguro enfrenta vários problemas, como resistência e até ataques das equipes de saúde. Em termos de impacto na saúde pública, o rastreamento de contatos falhou, com cobertura abaixo de 9%, indicando vigilância insuficiente para conter o surto. E é estimado que os casos reais possam ser de 2 a 4 vezes maior do que os confirmados.
Quanto a perspectivas futuras, os casos atuais já são 40 vezes maiores que os surtos anteriores de boom de buio, sem precedentes históricos, e a transmissão descontrolada pode, no pior cenário modelado pela CDC, atingir a escala do surto da África Ocidental, de 2014 a 2016. Abordaremos agora sobre o surto de ciclosporíase nos Estados Unidos, com casos confirmados em pelo menos 34 estados durante a temporada oficial de vigilância, que foi iniciado em 1º de maio de 2026. Dentro desse cenário nacional, foi identificado um cluster específico que foi associado ao consumo de alface iceberg fornecida pela Taylor Farms do México, com ocorrência em 9 estados e início dos sintomas a partir de 22 de junho. A exposição ocorreu por diferentes canais de comercialização, alcançando consumidores de restaurantes, varejistas e unidades da rede Taco Bell, além de produtos vendidos sob a marca Market Size da Walmart. Essa ampla cadeia de distribuição contribuiu para o aumento do número de pessoas potencialmente expostas e orientou as ações de rastreabilidade e investigação epidemiológica. Foram confirmados laboratorialmente 4.173 casos de ciclosporíase desde 1º de maio, enquanto mais de 7.400 casos adicionais permanecem ainda em análise, aguardando confirmação. Entre os casos investigados, 1.947 foram associados especificamente ao cluster da alface iceberg da Taylor Farms, demonstrando a relevância dessa fonte de exposição dentro do cenário geral. Entre os primeiros 1.645 casos confirmados, foram registrados 141 hospitalizações, correspondendo a 9%, sem ocorrência de óbitos. Embora a doença apresente baixa letalidade, a proporção de hospitalizações demonstra que o surto produziu um impacto assistencial relevante, especialmente em relação à possibilidade de diarreia prolongada, desidratação e perda de peso. Como medida de controle, a Taylor Farms do México realizou em 17 de julho o recolhimento voluntário da alface iceberg, proveniente de sua unidade no centro do México, incluindo produtos distribuídos sob a marca Market Side. A investigação permanece em andamento pela CDC, pela FDA e por autoridades estaduais e locais, tanto para delimitar a extensão desse cluster, quanto para identificar as fontes alimentares de outros agrupamentos de casos registrados no país. Abordaremos neste momento sobre os incêndios florestais ocorridos na Espanha. Em 23 de julho de 2026, a Espanha declarou estado de emergência nacional devido a esses incêndios, transferindo a coordenação das ações ao Ministério do Interior. A área queimada do país chegou a 104,423 hectares, a maior da União Europeia e mais que o dobro da registrada na França. Esse total alcançado ainda em julho já equivale à média anual espanhola da última década, indicando uma temporada de incêndios espacialmente extensa. Até o momento, foram registrados 13 óbitos e mais de 10 mil pessoas precisaram deixar suas casas na região oeste de Madrid. Também permaneciam focos ativos em Toledo e Ávila, com risco de avanço para áreas mais populosas. A situação foi favorecida por chuvas atípicas na primavera e aumentaram a vegetação, seguida por calor extremo no verão que ressecou esse material e facilitou a propagação do fogo. O episódio ocorreu após a onda de calor de junho, associado a mais de 10 mil mortes em excesso na Europa, principalmente entre pessoas com 65 anos ou mais. Assim, calor extremo e incêndios atuaram de forma sucessiva sobre a população já vulnerável. Além de mortes diretamente relacionadas ao fogo, a fumaça pode aumentar os casos de asma, DPOC e problemas cardiovasculares nos dias seguintes a essa exposição. As equipes de combate também enfrentam riscos importantes, devido aos esforços físicos intensos e à exposição prolongada ao calor. Mais de 270 profissionais e 40 unidades terrestres foram mobilizadas. Por fim, abordamos sobre o terremoto duplo que atingiu a Venezuela em 24 de junho. Até 23 de julho de 2026, a resposta ao terremoto duplo da Venezuela permanecia ativa, com transição da fase de resgate e atendimento ao trauma para a recuperação dos serviços essenciais de saúde. O boletim registrou 5.398 óbitos, 16.740 feridos, 6.462 pessoas resgatadas e 17.907 desabrigados.
Também foram contabilizados 44.298 pacientes atendidos, enquanto 38 unidades de saúde apresentavam danos estruturais. A assistência médica contou com 14 equipes de emergência operacionais, atuando na ampliação do atendimento e na continuidade dos serviços. A vigilância epidemiológica foi reforçada, com monitoramento de doenças prioritárias, avaliação de riscos ambientais e apoio à vacinação, sem identificação de surto de grande magnitude até o momento. Nos abrigos, havia 23.122 pessoas alojadas em 107 acampamentos de transição, correspondendo a uma ocupação de 83%. Persistiam riscos relacionados à água, saneamento, resíduo sólido, água parada, proliferação de vetores, que exigiam a manutenção das ações de vigilância ambiental, WASH e controle vetorial. Quanto ao apoio humanitário, destacaram-se a doação de 1,15 milhões de doses de vacina pelo Brasil, o envio de 33,5 toneladas de medicamento e insumo pela OMS, e o apoio previsto para 24 unidades de saúde e 36 abrigos, e a atuação de 42 organizações na resposta.